Deixa eu colocar Ah, aqui. desculpa, era só isso. Pronto. E aí do Bolsonaro, né? Aparecem algumas, tem essa principal do Fora Bolsonaro escrito com a grafia correta e com o símbolo do nazismo no meio, né? Com a suástica. Então ele tem aparecido recorrentemente nos trends. Mas ao mesmo tempo, todos os dias em que tem manifestações pró-Bolsonaro, aparece também o Bolsonaro Day. É uma hashtag que aparece aqui, né? Na mesma lógica do Impeachment Day, do Tchau Querida Day, né? Tem o Corona Day também, que é em relativo às manifestações pró-Bolsonaro, as pessoas brincando um pouco com a doença, minimizando o impacto dela, né? Como a gripezinha. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que eu achei interessante. Assim, essas são os principais, tá? Mas tem muita coisa que eu coletei, né? E que daria para a gente analisar, abrir, esmiuçar esse dado. Eu fiquei pensando, Jeane, se essa fala corona, se não seria interessante para fazer o teste no Prosperro, por ela ser tão diversa e a gente ter muitas linhas argumentativas ali dentro, poderia ter um resultado bem interessante. Ontem nós conversamos sobre isso. O Vitor e o Marcílio, que estavam ontem, aí pode me ajudar. Uma ideia, se eu estou me lembrando bem, que ficou no final, que a Tatiana acha que seria viável, que eu levantei isso. Ou seria uma hashtag que a gente sabia que mudou de sentido, como o caso do Cadê a Prova, ou uma que fosse suficientemente neutra para a gente acompanhar o que estava atravessando. Então, me parece, pelo que a gente conversou ontem, que essa seria suficiente. Queria ouvir o que o Vitor e o Marcílio acham e já aproveitar e fazer uma pergunta. Você coletou o URL delas? Coletei. No Tags aparece também. Tem uma coluna que é URL, imagem, tudo. O que vocês acham, Vitor e Marcílio? O Marcílio vai entrar agora, peraí. Ô Lu, essa hashtag que você falou, Fala Corona, ela virou trend? Virou, quer ver? Eu tenho aqui os dias em que... Pode ser que ela tenha aparecido nos trends em outros dias também, mas no dia Não é 16 do pergunta 3 e corona, 6 do não? 4. Ô, Luciana, não é pergunta corona, não? Gente, desculpa, pergunta corona. É isso, Fábio. Porque É que eu é não tô achando pergunta aqui. corona que apareceu. Pergunta corona. Eu tô aqui É procurando ela. parecido, né? É parecido, e aí na hora eu fiquei com isso na cabeça, agora que eu estou olhando aqui para os dados, é pergunta corona. No dia Pergunta 16 corona. do Ele 3 e no entrou. dia 6 do Eu 4, não tô reclamando com você, eu tô só te mostrando. Mas o Netflix Wi-Fi, isso aí é aberto. Isso aí não é o nosso. quer ver? Deixa eu ver o que mais aqui. Ela eu acho que é uma hashtag assim, potente para fazer esse tipo de estudo. O Fora Bolsonaro também, eu acho que se a gente pegar ao longo do tempo, a gente vai vendo aí também os assuntos, né, os principais assuntos. Que tem a hora que está ali, acho que no início do ano, ele ainda estava muito voltado para aquela dualidade entre esquerda e direita, depois vai aparecendo a questão ali do nacionalismo, agora em relação à questão do coronavírus. Então, acho que pode ser uma hashtag interessante para a gente avaliar. Eu tenho a impressão que essa pergunta corona, talvez ela seja uma hashtag norteadora, não só para a gente fazer o teste, mas eu acho que por ela a gente consegue ver o que circulou de fake news, o que circulou de desinformação, se isso foi relevante, se não foi, que tipo... Aqui eu estou olhando algumas hashtags que apareceram nessa coleta junto aqui do Pergunta Corona. Tem uma, Juntos contra Coronavírus, Juntos contra com Bolsonaro, Bolsonaro reeleito. Quer ver? Combate ao vírus. Então, parece que ela é mais assim, o pessoal tem usado mais para defender, né, o Bolsonaro do que o contrário. Isso no dia 16 do 4. Deixa eu ver aqui no início da pandemia, né? Porque a primeira que entrou, o primeiro dia que ele entrou nos trends foi no dia 16 do 3. Ô, Luciana, só uma informação. Desculpa. 16 do 3 é ótimo, porque é um dia antes de começar o isolamento, não é?
Aqui em Belo Horizonte, sim, né? Em Belo Horizonte começou no dia 18. Uhum. Ô, Luciana, essa hashtag Pergunta Corona tem alguma relação com o programa que você estava fazendo referência à Globo, de Isso, tirar com a Globo. dúvidas? Ela partiu aí desse ambiente, assim, Partiu do programa. ah, É aquele programa de manhã, como é que O da chama aquele Fá- programa? Que é fala antes de da Fátima Bernardes. bem-estar, não é? Um trem assim, né? Que está dentro do quadro bem-estar, da bem-estar. Isso. E só que aí rendeu para tudo, né? Eu acho que eles estavam assim, Mas o objetivo deles era, né, que as pessoas mandassem as suas perguntas, eles iam monitorar essa hashtag e a partir disso, especialistas responderem, né, as perguntas dentro do programa, no quadro do programa. Só que tem muita coisa aqui que extrapola, né, que é opinião, que é a questão da polarização. Então, ela é bem diversa assim para a gente trabalhar. Sim, ótimo. na verdade, é um programa, não é nem o bem-estar, não. É um programa que está sendo feito só para o coronavírus. É um outro nome, chama Combate ao Coronavírus, que acontece antes justamente do programa da Fátima. É dentro do programa da Fátima Bernardes. Eu achei que eles Antes, tinham incorporado o bem-estar lá dentro. não, é antes do programa. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Uma dúvida, Luciana, aparece associada a essa hashtag essas questões de ativismo que vai aparecendo agora, tipo Vidas Negras Importam, essas coisas, e denúncia de Globo lixo, essas coisas, não? Eu posso até fazer uma pesquisa aqui agora rápida para ver o quanto que aparece, sabe? Disso. Luciana, Porque eu essa queria dar uma daqui. sugestão. Compartilha comigo a sua tabela do Tags, que eu vou fazer um teste. Tem uma ferramenta gratuita que a Jana, lá de Lisboa, que está vinculada com a Universidade de Amsterdã, que ela está usando para a tematização da Covid nos jornais portugueses, que é Árvore de Palavras. Eu vou julgar todos os textos, todos os conteúdos das postagens que você conseguiu coletar e ver o que é tematizado. Acho que isso pode ser um método preliminar para vocês decidirem o que vocês vão enfatizar, porque ele vai dar essa tematização dentro de todo o universo que você coletou. Ah, legal. Eu estou te Legal. mandando aí agora, então. Ô Lu, no Tags você tem o metadado de texto do tweet, não tem? Completo? Tem. Porque uma das limitações que eu identifiquei ontem, a gente estava conversando, é que nas minhas coletas, que eu estou coletando pela API do Twitter direto, né? Ah, deixa eu mostrar, deixa eu compartilhar aqui que eu mostro. Uhum. E você tem que liberar para mim, Vitor, para eu compartilhar. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Vê se deu certo, por favor. Agora deu. Aqui, essa daqui é a planilha, né, do Tags. A caixa está em cima. Então, aqui mostra, né? Essa daqui está até com pouca coleta, 38 mil, né? Mas já é um número bom aí para trabalhar, né? Dentro do Prospero. Aqui embaixo ficam os arquivos, olha. E aí eu consigo ver, tá vendo? Nessa coluna aqui, tá todo o texto do tweet. Tá vendo? Então, daqui dá para tirar. A gente tira essa coluna daqui e já joga direto lá. Legal. Porque o que eu estava Porque vendo o seu não ontem, coleta o texto assim, ele não né? Você coleta o teria texto que ir atrás completo. do tweet Ele coleta só completo. 140 caracteres. Entendi. E aí eu precisaria fazer a raspagem disso. Assim, não é tão complicado, porque a Ah, raspagem tá. do Twitter tem o link, tem a URL do tweet, e aí a raspagem seria bem tranquila mesmo. Mas, assim, você tendo esse universo todo de tweet e tendo já o metadado de texto pronto, assim, Aqui, já Giane, vai trabalhar. nessa coluna aqui ficam os links, ó. Tem uma coluna só dos links. Então, aqui eu consigo tirar tudo, ó. Todos os tweets também, se precisar. Acho que travou. Travou, gente? Travou. Travou? Sua tela? Travou? Sua tela Travou.
Mas voltou? É Não. para mim, está todo mundo congelado. Vixe. Agora parece que voltou. Então, aqui eu tenho os links e lá na frente eu tenho o tweet completo. Então, é só copiar a tabela inteira e jogar lá. Então, assim, o que eu consegui olhar, né, os dados assim, igual eu falei, tem muita coisa coletada e eu ainda não consegui olhar para isso, mas eu posso, inclusive, também compartilhar com vocês, né? Eu tenho aqui uma pasta só de coronavírus, de coleta coronavírus, né, Vitor? Às vezes você pode fazer algum cruzamento, alguma coisa com os dados que você coletou. Sim. Acho que pode ser bacana. Ô, Luciana, aquela pergunta que a Jane fez, né? Essas repercussões e desdobramentos, né? Dessas hashtags aí nessa planilha dá para ver, assim, para identificar, né? De como é que ocorre esse desdobramento, assim? Seria E a gente precisa agora visualizar esses dados, né? Que ali só está coleta. Então, agora a tá. gente refina, passa por essas ferramentas como o Prospero, passa por essa que o Tiago falou, para a gente já ter ideia do que aparece ali, né? Porque aqui eu tenho dado bruto. Agora, nas coletas que eu fiz, que estão relacionadas ao SocioVis, aí eu já consigo ter as redes. Aí eu já vou vendo isso de fato aparecendo. Você já tem alguma rede dessa hashtag feita no SocioVis, não? Deixa eu ver. No Pergunta Corona, não. Eu tenho só daquelas que a gente fez aquele dia, que foi do final de semana, né, dos protestos. Você quer que mostre, Jeane, para a Dedé conhecer? Não, gente, eu não quero, assim, não precisa, né? Porque às vezes vocês já trabalharam, já discutiram sobre essas informações, assim, é só mesmo, né, uma curiosidade para ver o que já foi, né, levantado, mas não precisa atrasar aí a dinâmica, não, ok? Luciana, eu já Eu vou consegui. compartilhar só para te mostrar como é que fica visualmente a rede e como que a Tá, gente, lá no SocioVis, ele apresenta os dados, né? ótimo. Uhum. Então, ele apresenta para mim aqui, né? Quais são as hashtags que mais. Essa que eu coletei foi Vidas Negras Importam. Aí ele me mostra que Black Lives Matter tá junto, em coreografias diferentes. O Fora Bolsonaro com a suástica no meio. Né? O Vidas Pretas Importam, Anônimos, Vidas nas Favelas Importam. E aí ele vai me mostrando também, por exemplo, as principais palavras que estão relacionadas. Então, tem polícia, policiais, manifestantes, racismo, mundo, Miami, racista. Aqui tem os principais emojis e a gente vê o que é aquele símbolo de luta da mãozinha fechada, é o que mais aparece. E o tipo de rede, de hashtag que ele dá para a gente. Cada cor aqui é um grupo diferente, né? Que parte de lugares diferentes. Aqui a gente vê que a rede mais forte é essa azul, entre Vidas Negras Importam e Black Lives Matter. Aqui a gente vê o Fora Bolsonaro também, que está no meio. Mas tem, por exemplo, aqui Vidas Pretas Importam, junto com coronavírus. Né? E aqui, nesses aqui, eu olhei mais a respeito desses dados, o que as pessoas estavam reivindicando é melhores condições de vida para a favela, para combater o vírus, né? Para fazer a profilaxia. Então, é esse tipo de dado que lá no SocioVis eu consigo. Agora, no Text tem que tratar ainda. Luciana, eu te Nossa, mandei. interessantíssimo. Desculpa, Thiago, vai aí. É que eu consegui gerar uma visualização de teste usando toda essa coluna C que a Luciana mostrou aí no Tags, nessa ferramenta. Aí eu coloquei como palavra-chave Corona, só para a gente fazer um teste e vocês verem como que funciona. Eu te mandei aí no e-mail, Luciana. Ah, beleza. Deixa eu pegar aqui. Thiago, Aí dá para qual que ver é a até o que ferramenta? apareceu. A ferramenta chama Word Tree, eu coloquei aí no chat, tem um link, é uma ferramenta gratuita que foi desenvolvida pelo Jason Davis, que participa Valeu, obrigada. de algumas ferramentas digitais.
E aí ele mostra aqui, né, a relação direta com o vírus, hoje em dia em destaque ali, Rede Globo, lá, não deveriam tirar do ar. Legal. Uhum. Tem a Aí a outra gente aqui que ele... pode conseguir navegar, tá vendo? A palavra que eu usei é corona, mas você pode substituir lá no campo de busca por vírus. Aí ele vai buscar em todos os tweets a palavra vírus e como que ela é tematizada com relação a outras palavras e textos. Tá. Então, na medida que eu vou trocando as palavras, ele vai me mostrando uma rede diferente. Isso, exatamente. E você pode clicar também nessas palavras que estão em negrito e grande, tipo combate ao, que ele vai dando essas redes de palavras. Legal. Bacana. É uma possibilidade também para a gente fazer esse refinamento, né? Pegar lá do tags e fazer isso com várias para a gente ver qual que aparece alguma coisa mais interessante para a gente aprofundar. Pode ajudar nesse processo metodológico inicial para as escolhas. Legal. Eu queria mostrar agora que eu e o Fábio fizemos, de ontem para hoje. A gente fez o levantamento, né, que eu tinha coletado as hashtags que viraram trend no Twitter, do dia de novembro do ano passado até agora, né, até hoje. E aí a gente fez esse refinamento, jogando isso para uma tabela do Excel e fazendo uma contagem de quantas vezes que essas hashtags aparecem. Porque explicar para quem não sabe como é que eu fiz essa coleta, eu estou usando a API do Twitter oficial, e aí eu tenho esse script que ele executa todo dia, se meu computador estiver ligado. Então tem dia que ele coletou, sei lá, 6 vezes, que foram sei lá, de 8 da manhã até 8 da noite, vamos supor. E tem dias que ele não coletou, que o computador não estava ligado. Então, a ideia foi toda fazer uma média dos dias que eu coletei para ter uma estimativa de como que foi como é que essas hashtags entraram e saíram da lista de trend topics. A partir disso, tentar ver quais são as hashtags que a gente poderia fazer o teste lá no Prospero. Além dessa tabela que a gente fez, eu joguei agora os dados, eu estava aqui até editando os dados das datas aqui, formatando, eu joguei no Tableau. E aí eu tenho uma visualização de dados a partir do tempo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ô, Vitor, só comentar que como você tinha um corpus muito grande, né? Desde novembro, a gente selecionou a primeira vez que aparece a palavra, alguma hashtag relacionada ao vírus, que é no dia 26 de janeiro, que aparece a palavra coronavírus no Brasil pela primeira vez. Uhum. E a partir daí é em março que se intensifica, e aí você mostrando no Tableau, a gente vai ter uma visualização melhor. Porque a gente tinha mais de 60 mil, né, tweets, então a gente refinou esses dados para a gente ter um número menor, e aí depois disso eu passei para o Vitor. Vou abrir aqui. Só uma dúvida, em janeiro já era trend? Janeiro, sim, pela primeira vez. De 26 de janeiro. Eu estava testando visualizações diferentes, né, para a gente tentar ver melhor. Eu encontrei essa daqui que talvez seja a que mais dê para ver alguma coisa, porque como a linha do tempo é muito grande, vai de janeiro até agora, e aí cada caso aqui é um dia, então a gente vê aqui quantas vezes que essa hashtag alcançou o trend naquele dia. Por exemplo, essa Grammys, referente ao Grammy, 6 vezes, contagem de hashtag, 6 vezes que ela alcançou nesse dia no Trend Top, dentro da coleta que eu fiz. Que é uma coleta que, como eu disse, não é totalmente padronizada, apesar de
ao longo do tempo, quando a gente bota a lupa um pouquinho mais para cima, né, a gente tira dá um enfoque menor como é que eu estou falando? Você coloca você distancia a visão, né, do objeto. Acho que isso perde um pouco a importância. Enfim, eu selecionar aqui do lado na direita a hashtag que a Lu sugeriu, que é pergunta corona, não é isso? Isso. Deixa eu ver como é que eu tinha selecionado ela agora. Tô apanhando aqui do software. Ô, Vitor, ela aparece em abril pela primeira vez. Ela estava em vermelho aqui. Deixa eu ver se eu acho mais fácil. Dia 6/4. 6/4? Isso. Aqui. Pergunta corona. O ruim daqui do Tableau é que, pelo menos essa visualização, eu não consigo dar um zoom out aqui para ver onde que ela apareceu. Mas, por exemplo, ela está selecionada ali. Se eu arrastar para cá, vamos ver onde que ela aparece. Aqui ela não apareceu em lugar nenhum. Uai. Ela aparece em outros lugares. Não, tem que selecionar aqui, não tem jeito não. Senão não aparece outras. Alguém sabe, tá acostumado com o Tableau, sabe onde que seleciona isso daqui? Onde que faz a busca? Você sabe, Talvez Thiago? o Thiago. Eu não. Nossa, tem um tempinho que eu não uso Tableau. Eu daria um Ctrl+L ou Ctrl+F. Eu tô dando Ctrl F aqui, não tá. Ctrl L Não. que você falou? É Ctrl+L ou Ctrl+F. Não tá dando não. Não tem essa função não. Que estranho. Bom, eu vou procurar aqui se vocês quiserem comentar alguma coisa, Fábio. Eu queria só falar uma coisa. Eu acho que ficou super bacana. Talvez a gente pudesse fazer tentar ver a curva longitudinal das hashtags relacionadas ao Covid, para tentar entender quanto que ela aparece e onde que ela está. E aí depois pode ser um caminho para a gente fazer essa relação com o sociovis. O que você acha, Luciano? Pegar alguns estudos de caso nessa curva e tentando olhar. Pode ser bacana. Né, para ver o que ela vai agenciando aí no meio do caminho. Eu tenho que fazer uns testes, mais testes com o Tableau para ver uma visualização melhor, porque como foi em cima da hora que a gente preparou isso, eu não preparei direito. Mas eu acho que é por aqui. Essa daqui é legal, ela mostra a soma, né? Engraçado, vocês veem que não sei se dá pra ver porque tá na vertical o nome da hashtag, mas a maioria das hashtags não tem nada a ver. A maioria das hashtags que tem a contagem maior de trending, elas não tem nada a ver são hashtags de entretenimento. Eu estava vendo isso no material bruto, quando você mandou, tem um monte de coisa de GTA num determinado momento, não é isso? Tem. Aqui, Balanço Geral Rio. Engraçado, Balanço Geral Rio é a hashtag que mais apareceu. Depois terça de tremura, segunda de tremura, quarta de tremura, quinta de tremura, sábado de tremura. Eu entrevistei a de tremura.
A mulher. Fiz uma Que entrevista isso? com ela no final do ano passado. É, Super bacana, assim, porque ela não fazia nem ideia que a hashtag dela, né, o nome ia virar isso. Qual que é a história por trás disso? o SDV é o segue de volta, né? Pois é, ela queria seguidor, entendeu? É, E aí ela começou a trabalhar. E de Tremura é o nickname dela. E aí ela queria realmente conquistar seguidores. E ela começou a brincar disso, só que ela começou a usar os dias da semana. E foi ficando assim. Entendeu? Aí o pessoal usa essa hashtag para falar sobre nada, absolutamente nada. Tipo assim, estou em casa à toa, estou vendo a live do, sei lá, Luan Santana. Aí coloca lá, hoje, quarta de Tremura. Achei a pergunta corona aqui, ó. 11 de maio, 12 de maio, Parece 4 vezes 13 na de maio. coleta. Talvez nessa curva longitudinal a gente possa ver quais são os picos, o que vai acontecendo em alguns dias, se, por exemplo, se dispara os números, quais são os acontecimentos relacionados e demarcar isso para a gente fazer os estudos de caso depois. Eu perguntei pela URL para a gente ver a propagação transmediática disso também. Ô, Jeane, Sim. eu queria falar de algumas hashtags que eu olhei assim, que eu achei bacana, que conversa um pouco com o que a Luciana falou, né? O dia 15 foi uma pauta que apareceu bastante. Me desculpa, Bolsonaro, mas dia 15 eu vou, que foram as participações das pessoas nas manifestações pró-Bolsonaro. E aí tem uma outra hashtag que aparece que meio que brinca com esse movimento, que é o Covid Fest, que, igual a Luciana falou, é uma coisa bem legal que apareceu nesse viés do transmídia, né? Sobre Bolsonaro aparece muito, igual a Luciana falou, Bolsonaro genocida, que é uma que apareceu também, que eu achei bacana. Essa Bolsonaro genocida, se a gente observar a rede, com certeza ela vai estar relacionada com Covid. Está relacionado com Covid, sim. Deixa eu pegar aqui. De repente, seria bacana a gente fazer um exercício de levantar todos os termos relacionados ao Bolsonaro que estiveram nos trends. Sim, sim. Mostra o exame, que é do exame dele, que apareceu também. Bolsonaro infectado. Uma que eu achei interessante, que não tem tanta relação com o Brasil, mas tem relação com o Trump, que é o vírus chinês, que aparece, que aparece também um pouquinho na rede. E pode ser bacana, Fábio, porque eu tenho uns grupos de WhatsApp cheios de Bolsonaro. E às vezes eu saio, às vezes eu volto, aí eu volto porque é super interessante para ver isso. Vírus chinês foi um termo assim super utilizado pelos bolsonaristas. Você via que era aqueles textos encaminhados. Estava aparecendo com muita força dentro do WhatsApp. Sim, sim. Depois, eu estou acabando aqui. Um que remete à ciência. Eu teria que entrar para ver Covid Study, que é uma hashtag que tenta meio que mostrar um valor da ciência, né? Uma polarização, né? Porque aparece de quarentena também, acaba a quarentena ou alguma coisa relacionada a isso. Eu tenho que achar aqui. Chega de quarentena, que é a que apareceu, né? Que é o pessoal defendendo o termo da quarentena. E deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mandetta genocida e outra Cloroquina Facts, que eu também achei bacana. Que eu acho que talvez caberia uma análise sobre ela. Essa de cloroquina deve estar permeada por milhões de fake news. Deve ser interessante para a gente ver, categorizar fake news. E categorizar, eu acho que semioticamente, para onde que elas estão apontando, né?
Poderia ser, inclusive, uma contribuição para fazer diferente dos fact-checking. São baseados no índice só, né? Isso. Mais recente, Bolsonaro genocida, de pegar do Bolsonaro e ver como que as hashtags vão mudando, né, o sentido. E Take libera cloroquina, que é a mais recente também. E outra concorrente também nessa linha, cloroquina salva vidas. E Pessoal, eu vou rapidinho só interromper aqui. Eu vou despedir porque eu tenho que ir, né? Eu vou dar aula agora, às 7 horas, mas depois eu vou fazer o exercício de listar todos os termos que eu tenho relacionados ali ao Bolsonaro e coloco lá no grupo, Fábio, para você bater com os seus, você tá e bom. o Vitor. E aí a gente vê o que a gente tem de dado para complementar, tá bom? E por último aqui, Boa aula, Luciane, seu Luciana. microfone boa aula. tá fechado. Jeane, Luciane, seu só uma coisa antes de você sair. Muitíssimo obrigada. Você acha que a gente pode fazer aí um teste de 100 tweets dentro dessa aí de pergunta Covid? Pergunta Corona. Pode. Corona. Tá. Para a Ciana, o Marcílio tentarem lá no Prosperro? Vou compartilhar com eles e aí eles dão uma olhada. Ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço. E a última aqui, Jeane, pessoal, OMS genocida, que aparece agora em junho, que é por Essa conta é outra excelente para a que gente é- ver fake que é a news. que aparece por conta do pronunciamento que o isolamento não seria a pessoa não sem sintoma não transmitiria a COVID, né? Que é a que apareceu aí e foi apropriada num outro sentido aí. O Fábio, É isso. e sobre o ocultamento aí dos dados do Ministério da Saúde, surgiu alguma coisa que é mais recente também, né? Alguma coisa. Surgiu, tem 1 milhão de mortos, mas aí já é global, né? Ah, É tá. uma referência mais global. Uhum. Não tem nada de específico assim, né? Essa estratégia e essa mudança de metodologia, né, do Ministério. Tem o Fica Mandeta, que apareceu, né? Que faz Uhum. referência ao Ministério, só essas mesmo, do Só essa, Mandeta e né? do Take. Uhum. Ok. Só uma curiosidade mesmo. Obrigada. Vitor, quer completar alguma coisa aí? Eu estava só digitando no chat, porque o Marcílio estava saindo e a Luciana, só confirmando. Então, a gente vai pegar essa hashtag Pergunta Covid, fazer com ela o teste no Prosperro de 100, primeiro para a gente ver se funciona, e aí a gente tentaria agora fazer uma curva longitudinal dos Covids, de quanto que ele aparece, e tentar entender o que estava agenciando o debate nesse momento. É isso? Talvez fosse uma coisa interessante, logo depois disso, a gente começar a fazer os estudos de caso, depois que a gente tiver isso, nesses picos, digamos assim, conversacionais, até para a gente entender essa coisa do agendamento, né? Se seria essa coisa meio de waves, assim, em que medida que o Twitter está propondo um debate, que medida que vem de alguma coisa que está acontecendo, pelo que você está me dizendo aí que está aparecendo mais, está relacionado com os acontecimentos. São menos tweets trends forjados assim por algoritmos e mais refletindo os acontecimentos. Não é isso? Na primeira visada aí que vocês pegaram? Pode ser uma coisa interessante a gente começar a ver. Nós temos trabalhado, Dedé, tentando atualizar a ideia do agenda setting, tentando entender como é que vai dando esse agenciamento aí, o agendamento da conversação cotidiana, através da visibilidade dos trends, e tentando entender de onde que está vendo isso, como é que o algoritmo está atuando, como é que as fake news estão sendo
projetadas nesse processo. Então, de repente, nesses estudos de caso, a gente possa ver alguma coisa nesse percurso. O que vocês Muito acham? interessante, inclusive esse interagendamento, né? Isso. Entre, né, várias redes, né? Como é que essa dinâmica está, né, funcionando aí, como é que ela está se dando, né? Particularmente, eu gostei muito dessa ideia de começar o estudo de caso com uma hashtag estratégica, né? Proposta estrategicamente pela Globo, porque ela vai sendo... parece que tem sido o que está acontecendo com a Globo toda vez. Ela é completamente apropriada socialmente e ela perde a função comunicacional inicial. Mas, ao mesmo tempo, ela rebate no meio de comunicação tradicional, né? Então, pode ser uma coisa interessante para a gente ver esse movimento de transmídia aí, que vai sendo mais fundado no modo de apropriação social do que qualquer estratégia comunicacional. Pode ser uma coisa interessante para um primeiro estudo de caso. Não sei o que vocês acham. Giane, o Thiago comentou aqui no chat que ele falou que cruzar hashtags com meios noticiosos ficaria muito bom. Aí eu não falei nessa reunião, mas eu estou coletando o Google News também. Então, tem as reportagens que são indexadas pelo Google, a gente tem os dados, os metadados delas também. É uma coleta mais recente, não é uma coleta que é igual do Twitter, que a gente está coletando desde novembro. É uma coleta que vem desde o começo desse mês, mas também a mesma ideia, está sendo coletado todo dia. E aí sempre o critério são as reportagens que mais são relevantes, segundo a plataforma do Google News. Então, acho que é até uma ideia, uma questão que a gente estava discutindo ontem, né? A gente estava discutindo ontem a questão de como é que a gente vai cruzar os dados do Twitter, os dados da hashtag, como é que a gente vai cruzar o contexto dessas hashtags com a reportagem, com o contexto das reportagens. E aí eu acho que é um esforço de pensar nisso daí. Não só como metodologicamente falando aí da comunicação, mas metodologicamente falando da computação. Que ferramenta que a gente vai utilizar? A gente vai trabalhar... O Thiago está falando que tem a linguagem de programação R, que é a linguagem estatística, que é bom para isso. Lipamina Device, o que é isso, Thiago? Também da DMI. Você pode falar para a gente o que é isso? É uma ferramenta lá do Digital Methods, né, de Amsterdã, desenvolvida pelo grupo Rogers, que é parecida com aquele issue crawler, que faz uma varredura dos termos nos diferentes sites que você coloca. Eu já fiz um teste, por exemplo, você consegue pesquisar ou hashtag, uma palavra-chave, Covid-19, por exemplo, ou coronavírus, ou Bolsonaro, nos sites que você quer. Então, no Jornal Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, ou no Google News, por exemplo, você consegue pesquisar um número X de palavras-chave que interessam, ele recupera todas as URLs desses sites em que essa palavra aparece. Legal. Perfeito. Vou colocar o link aí. Por favor. Acho que isso resolve, né? Assim, não é... você não está comparando contextos, que é o que seria até meio impossível de fazer, comparar o contexto de cada reportagem, mas só de comparar, de procurar as palavras que estão nos sites, né, de notícia, procurar as hashtags não, né, mas vamos supor, se você tem um texto do tweet, da coleção de tweets, a gente está pegando lá fazendo análise no Prosperou, ou nessa ferramenta que você mostrou também, que eu perdi o nome, essa que vai esse Word Tree, né? Word Tree que você falou. Você tem essas o contexto ali, o texto que está sendo gerado a partir desse tweet. Talvez você julgar isso comparar isso com a coleta do Google News seja o caminho. Uma pergunta, gente, eu não sei como que vocês têm trabalhado, assim, em termos de procedimento mesmo. Nesse momento inicial, né, da pesquisa, teria que ser feito assim, um levantamento mais abrangente
para depois fazer as escolhas assim da empiria e tudo, como é que vocês estão pensando? Porque quando você fala, né, de articular hashtag, né, vários outros, inclusive com reportagens, né, esse agendamento também, mídia de massa e redes sociais, seria mais ou menos esse procedimento, só para entender mesmo, tá? Porque eu estou chegando agora, então para entender a dinâmica mesmo, né? Se vocês pegam um universo bem mais amplo, para depois ir recortando e vendo as empirias que são mais fortes, assim, mais potentes. Seria isto? A A metodologia é gente essa mesmo. a gente tem adotado como procedimento uma espécie de pesquisa exploratória do ambiente, primeiro, para a gente ter... A gente sabe que toda e qualquer coleta ela é sempre um problema, porque é sempre meio aleatório, a gente sabe disso. Mas a gente tenta trabalhar com alguns índices quantitativos para nortear os estudos qualitativos. Aí depois que a gente tem um cenário, a gente recorta um tempo, aí, às vezes a gente continua acompanhando, porque pode ser que apareça uma coisa interessante, mas aí a gente põe um ponto final e começa a trabalhar com os estudos de casos. A gente tem feito assim. E sobra material demais. Assim, sobra Não, mas eu acho que analisar. é um procedimento bacana, assim, né? Porque se tem realmente um universo mais amplo para depois ver aqueles que são mais significativos, né? Eu acho que é muito bom, assim. E, assim, é um processo, por isso eu falei que é um projeto guarda-chuva, baseado nos interesses de cada um, porque, por exemplo, quando eu estou falando aqui de fake news, é um projeto guarda-chuva. O projeto do Fábio é sobre isso, né, de pesquisa. Quando eu mencionei lá o Netflix, é o projeto da Aline. Então, é o que eu estou pensando aqui, mas cada um vai pensando onde é que está o seu interesse específico, e dentro desse projeto guarda-chuva, a gente vai fazendo recortes. Tá sem som, Dedé. Nossa, desculpe, eu apertei aqui, mas muito legal. Eu acho que esse procedimento é bom porque aglutina, né? Tem interesses individuais também, né? De cada um do grupo, com uma coisa mais coletiva, muito bom. Achei bem interessante, assim, a dinâmica, né? E a escolha também, eu acho que nessa pesquisa exploratória, vocês têm mais elementos mesmo, né? Para poder fundamentar a própria escolha desses objetos, né? Articulando interesse individual de pesquisa com o do grupo, né? Com o seu projeto aí também de PQ, eu acho que essa dinâmica é bem profícua, assim, muito bom. O meu projeto PQ é um projeto guarda-chuva. Então, assim, aí a gente vai fazendo como é que das pesquisas vão emergindo, e, na verdade, o que a gente está tentando construir há algum tempo é um percurso metodológico. É mais ou menos isso que a gente vem fazendo já há algum tempo. As contribuições aí... Eu costumo brincar o seguinte, assim, eu entendo nada, eu tenho uma equipe maravilhosa, porque eu não sei sujar as mãos nos dados, então isso vai conforme... Eu brinco muito isso, quando alguém que faz doutorado comigo defende, eu me sinto órfã. Giane, mas é uma loucura mesmo, essa dificuldade que a gente tem, né, de lidar com tanto dado, com tanto gráfico, assim. Mas eu acho que, né, eu acho que cada um dá uma contribuição, assim, né, e de fazer a leitura, de fazer esse levantamento e tudo, né. Mas é isso mesmo. A gente poderia, talvez, assim, já caminhando para encerrar, já é 7h10, né? Eu acho que a gente podia combinar, então, os próximos passos. A gente podia, então, com base no material que a Luciana vai compartilhar com a gente, eu não sei se o Thiago topasse ver essa coisa, ajudar aí com essa metodologia aí, dessa árvore de palavras que ele propôs aí, e talvez com 100 tweets o Vitor passa lá para a Tassiane e para o Marcílio. Você passa, Vitor? Para eles lá, para a gente tentar começar a ver a partir dessa hashtag. E aí, junto com isso, a gente pensa essa curva longitudinal. O Fábio e o Vitor pensar isso aí. E a minha pergunta é, a gente dá para fazer isso em uma semana ou a gente vai para 15 dias? O que vocês acham? Da minha parte, eu acho que a parte do texto, dos tweets, dos 100 tweets, para enviar para o
pro Marcílio e para Tassiana, acho que quem pode fazer isso é a Lu, porque ela passa o conteúdo dela, os dados dela e eu faço, porque a minha coleta, ela tem aquela questão dos textos lá do metadado texto, ela tá curta, né? E aí tá limitada. E ela tem, o dela é completo, além de ser mais dados, enfim. Agora, essa parte que eu estou fazendo com o Fábio, de fazer essa visualização longitudinal, igual você pediu, a gente pode desenvolver mais isso e vou olhar aqui como é que faz isso no Tableau, até outras ferramentas, ver olhar com o Daniel se ele tem uma sugestão de visualização de dados, trabalhar com uma amostra muito grande, né, de tempo, se tem algum jeito de visualizar isso melhor. Então, eu acho que o esforço meu agora seria nesse sentido, trabalhar junto com o Fábio nessa visualização e continuar alimentando essa tabela. Talvez automatizar isso, como que as coletas são automáticas, automatizar a conversão do dado que eu coleto para dentro da tabela XLS, né, que é a tabela de Excel, e fazer a conversção da data e tal, enfim, essa parte técnica, automatizar essa parte técnica que já talvez a gente consiga fazer um escopo, assim, um pipeline de tarefas, né, que a coleta e o processamento e a visualização sejam tudo automatizados. E aí reduz nosso trabalho a longo prazo e já a gente só apertar um F5 e consegue fazer uma visualização atualizada da última coleta e ver como é que isso está sendo performado, como é que essas hashtags estão performando. Acho que meu esforço seria mais nisso, e passar o texto aí, ou a Lu passa para mim essa coleta dela, ou ela passa essa tabela para Tassiana e para o Marcílio, e aí eles só colocam lá no Prosperou e mandam ver. Tem duas perguntas aqui, duas questões aqui no chat que eu acho que seria bom a gente colocar para a roda. Uma é do Daniel aqui falando que está à disposição para conversar, te respondendo aí para você, Vitor. O Daniel, se pudesse ajudar, seria fenomenal, porque o Daniel é especialista em visualização e ele está com a pesquisa na qual eu estou na equipe dele, eu e o Fábio, de infográfico. Então, de repente, a gente consegue fazer uma dobradinha aí nessa perspectiva. E a outra pergunta do Tiago, sobre o que é noticiado no Google News. Você quer perguntar aí, Tiago? Essa pode me parecer uma pergunta importante para os sem resultados. Na verdade, foi o teste que eu fiz, Jane, com a ferramenta do Digital Methods, pegando até sem resultados o que é noticiado no Google News, o site Google News, com o termo Covid-19. Aí eu postei o link desses resultados. Se depois vocês quiserem dar uma olhada e gerar alguma coisa só de teste. Legal, mas esse site que você está pegando no Google News é o site da plataforma, mas só aparece do dia atual, não é? Ou tem como... Eu acho que sim, porque ele faz só até 100, mas você consegue ajustar o período. Se você fazer uma busca no navegador Google, eu simulei no Bing, que é o que já está prévio. Mas você pode alterar para Google ou Firefox. Mas ele consegue acessar resultados antigos? Ou... Consegue, só você ajustar o período que você quer. Saquei, legal. Vitor, deixa eu só te fazer uma pergunta, que a Lorena tinha me feito essa pergunta. Ela achou que o Google News não estava coletando os principais jornais do país. Está coletando? Vou te dar um exemplo aqui de quais são as coletas. Um minuto. Deixa eu abrir. Hoje, a última coleta das 18 horas. Infomoney, Isto É, Abril, UOL, Globo, R7. Então, Omelete, UOL.
Jane, você está sem som, seu microfone está mudo. Eu estou aqui pensando que talvez fosse interessante a gente marcar o próximo encontro para daqui a 15 dias, para dar tempo de ter algum resultado lá do Prosperou, para a gente ver dentro desse estudo de caso, e aí para ter essa visualização e da gente podia compartilhar até na semana que vem, se der, os picos, para a gente tirar a frente de trabalho. Por exemplo, talvez, eu estou aqui pensando, essa coisa do agendamento, que a gente está chamando de agendamento transmídia, seja alguma coisa que interesse diretamente a Dedé. Então, a gente pode, não sei, a gente pode começar a pensar a partir desses dados que serão compartilhados há 15 dias para a gente tirar os nossos interesses e fechar as frentes de trabalho em cima desse recorte que a gente já tem. O que vocês acham? Eu acho um tempo razoável, viu, Jane? Porque aí a gente tendo esses dados, assim, para a gente poder ter mais, né, uma visualização e ver, assim, uma proposta mais concreta mesmo, né? Eu acho 15 dias um tempo razoável, né, Tiago? Vocês, né, Fábio, Vitor, o que vocês acham? Eu acho um prazo bom, assim, a ferramenta é relativamente rápida, é só vocês me falando um pouquinho mais do que vocês querem e os dados que vocês já têm, que eu consigo gerar aí em um dia no máximo, isso já fica pronto. Ô, Thiago, eu vou compartilhar com você, se não tiver compartilhado já, o repositório no GitHub que eu guardo todas as minhas coletas. Aí estão todas públicas. Aí só basta você baixar o zip, e aí eu estou sempre atualizando, todo dia praticamente eu atualizo com a coleta diária. E aí só basta baixar lá e você pode fazer o teste, tá? Se quiser acompanhar diariamente. O Daniel está aqui dizendo que teve mesmo essa restrição do Google News. Você sabe se ainda tem, Daniel? Não estou sabendo, Jane. Eu sei que há um tempo atrás houve sim um debate de alguns veículos entrarem em uma certa negociação com o Google para poder aparecer ou não nessa listagem do Google News. Mas eu não sei em que pé que ficou isso. Já tem um tempo que eu lembro que eu vi passando essa notícia rodando por aí. Mas, Vitor e Fábio, na hora que vocês quiserem marcar de repente a gente marca um bate-papo nós três, assim, na semana que vem, a gente discutir aí modalidades de visualizar isso mais facilmente. Já tem um tempo que eu mexi no Tableau, eu estou meio desatualizado, não estou muito familiarizado com as possibilidades do Tableau, mas eu acho que o Tableau, sim, tem umas coisas bem interessantes que a gente pode tentar explorar, para até não perder muito tempo em criando coisas manuais. Né? Uhum. Por mim, tá ótimo. Sim, a gente pode marcar, sim. Com certeza. Tá me ouvindo? Tá. O Daniel, ele é professor do Departamento de Comunicação, acho que vocês não se conhecem ainda, e nós estamos trabalhando juntos, assim, começamos em 2019, ele é especialista em infográficos, visualização de dados, e o doutorado dele é na comunicação e semiótica também. Até lembrando do pequeno curso que ele vai dar aí, já tem algumas pessoas que disseram que estão interessadas em metodologia semiótica. Então, a gente tem feito um esforço de analisar esses dados à luz da semiótica peirciana, só para vocês se conhecerem. Podemos combinar assim, então, gente? Podemos. Aí a gente marca para quarta-feira, daqui a 15 dias, e compartilha os dados que a gente já tiver até a semana que vem, para a gente ir estabelecendo as frentes de trabalho ao longo da semana que vem. Pode ser? Ô, Jane, só mais um comentário. Eu acho que também seria muito legal a gente, não sei se é nesse momento agora ou mais para frente um pouco, amadurecer um pouco mais também a questão da metodologia de análise disso, né? De que maneira a gente vai amadurecer os conceitos que a gente vai se basear para poder analisar os dados que a gente vai coletar. Eu gosto muito dessa sua colocação quando você fala que a preocupação das empresas de fact-checking são com caráter indicial da coisa, sabe? Eu acho que a gente pode expandir essa análise para as questões simbólicas e icônicas também, sabe? Porque eu acho que a gente vai ganhar muito com essa análise e vai se diferenciar deles, né? Porque senão a gente vai ficar fazendo um pouco mais do mesmo. Assim.
Pelo menos essa é uma impressão que eu tenho. Eu acho que essa é uma contribuição importante da área de comunicação. Eu até comentei aqui na reunião de semana passada, não sei se você estava no momento, que na conversa que teve lá no grupo do IAT, que o Fábio estava com o Fabrício, que está coletando lá no monitor do WhatsApp, professor da computação, que ele está vindo desde as eleições, eu perguntei para ele se havia diferença, se ele via diferença na natureza das notícias falsas que estão aparecendo agora no âmbito do Covid em relação ao que estava aparecendo na época das eleições de 2018. O que ele me respondeu foi isso. Ele falou assim, olha, até onde eu consigo ver, não. Mas isso, quem sabe, é vocês da área de comunicação. Então, assim, eu acho que é isso que você está dizendo, eu acho que é fundamental. Na hora que a gente tiver essa base empírica, eu acho que a gente pode começar a fortalecer mais essas dinâmicas de análise. Até por isso que eu estou falando aqui do pessoal para o seu curso de metodologia que você vai dar rapidamente, mas eu acho que é super pertinente, eu fiquei encantada com aquela proposta analítica que você fez, super didática, que você vai discutir com eles. Pode começar a ter uma metodologia mais que possa ser replicada, até para a gente pensar isso, curso de extensão, essas coisas. E além disso, também, eu acho que para reforçar, aí a gente pode deixar mais claramente o nosso aporte para o debate, né? Porque, assim, de alguma maneira, o pessoal da computação, etc., está deitando e rolando aí nessas análises quantitativas e visualizações, etc. Mas aí, em que momento a gente vai fazer a diferença, né? Eu acho que a gente pode sim fazer a diferença nisso, nesse debate, talvez. Então, aliás, eu acho que a nossa diferença é nisso. Na coleta, nós vamos estar sempre anos-luz do que eles conseguem fazer. Eu acho que essa parte empírica é para a gente ter algum respaldo quantitativo, para não ficar uma análise qualitativa que não representa nada. Então, a gente vai ter parâmetro. Nós estamos escolhendo corpos de análise com algum parâmetro, algum parâmetro quantitativo. Mas aí eu acho que a nossa contribuição ela vem na segunda parte. É isso que nós vamos ter que definir melhor. Bom, perfeito. Então, assim, podem contar comigo também para a gente, de alguma maneira, ir preparando essas discussões para quando a gente chegar ao momento desse segundo momento, né, a gente já está um pouco mais bem preparado para poder amadurecer as discussões. Assim. Eu acho que isso também é válido. Mas eu estou super de acordo. Eu acho que a gente, nessa primeira parte, tem que sim determinar ou perceber o cheiro, né, para onde estão indo as tendências, etc. E a partir desses índices, né, justamente, a gente vê os caminhos que a gente vai seguir de análise. Esse curso, Daniel, é mais interno ou é um curso mais aberto? Como é que você está pensando? Bom, Ângela, na verdade, assim, era um bate-papo que eu ia fazer. Pode chamar de Dedé. Então, Dedé, era um curso inicialmente, não exatamente um curso, era mais um bate-papo para poder discutir com a turma a proposta metodológica, mas é claro, podemos pensar assim numa possibilidade de abrir isso. Assim. Eu estava até comentando com o pessoal que eu pretendo gravar esse bate-papo, porque fica fácil para circular esse material. Claro. Né? Acho que vai ser legal. Pegar uma xepa aí. Não, com certeza. E a gente eu só preciso me acertar um pouco com as datas, porque a gente também está num momento lá no UFMG de grande discussão interna sobre projetos pedagógicos, NDE, etc. Então, estão pipocando zilhões de reuniões, aí eu estou tendo que fazer mais complicado, barilão para poder acomodar as coisas. Mas aí eu aviso com antecedência. Tá ótimo. Obrigada. Tem a Natália, acho que não sei se é a Natália que você conhece, ela sim, claro. Está até aqui no cantinho. Estou aqui, conheci o Daniel. Todo mundo aí ela. Acho que a Natália pode dar uma contribuição enorme nessa parte analítica, que é o que ela fez um esforço enorme lá na tese dela e ela vem trabalhando com isso, justamente com esse cenário digital, né, Natália? Exatamente. Eu estou ouvindo hoje, né? Cheguei hoje, assim, que a gente não teve tempo de seguir com essa reunião em função da pandemia. Estou ouvindo mesmo hoje o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão pensando, e tentando delinear a minha questão já de como me aproximar dessa abordagem de fake news. Porque o meu projeto da UFOP, ele está muito mais voltado para algoritmos de recomendação de música no Spotify. E aí eu estou pensando em entender uma dimensão cognitiva da ação, buscando mais nessa perspectiva. Então, para me juntar a vocês, eu tenho pensado, né, em como avaliar e entender esse agenciamento algorítmico, tanto na produção quanto na circulação dessas fake news. A aproximação que eu vou buscar é mais essa, de modo a poder me incluir, que eu acho também que tem uma relação muito fundamental na recomendação do conteúdo de fake news, né? Existe o psicológico do usuário,
e um conjunto de pautas, né? Vamos pensar conjuntos de pautas que são enviadas, né, para esses perfis. Então, eu comecei, né, recentemente a tentar essa aproximação junto do projeto da Giane e futuramente desdobrar isso. Então, estou disponível, né, para quando a gente estiver dividindo essas frentes de trabalho, de me integrar aí aos demais pesquisadores e o que vocês precisarem também, né, em termos aí de análise também, podem ficar à vontade para entrar em contato. Eu fiquei sabendo da Aline hoje, eu conversei com o Marcelo e com a Débora, que você estava no doutorado com a Giane, né, e você foi orientando o Marcelo, então foi legal também que já fiquei sabendo um pouco da sua perspectiva. A Giane indicou alguns autores em comum, de gente que está, né, pensando em streaming, em recomendação, em compartilhamento de conteúdos, porque na minha tese essa foi uma expressão de uma lógica midiática. Né? A Giane discute em termos de lógica midiática, e eu pensei isso, né, até em 2016 em relação à música. Porque a gente vai ter muita coisa para conversar. Temos sim. Vamos organizar, e eu estou disponível para integrar alguma frente aí. Estou só nesse tempo aí de me familiarizar com as pesquisas que você tem feito. Bom te ver, Natália. Bom te ver, Dedé. Eu vi o nome, eu falei Ângela, depois falou Dedé, eu falei, Dedé, minha professora também. Quanto bom tempo, te rever. né? Legal. Pois é. Obrigada, gente. Parece que a Giane caiu. Mas eu acho que a reunião já é isso, né? Já concluímos já. Ok. Então, muito obrigado, viu, gente? Boa noite para vocês. Até daqui 2 semanas. Tá bom, gente. Um abraço aí para todos e até 15 dias, né? A gente se vê aqui. Mas a gente vai receber o material primeiro, né? Para já ter mais ou menos uma ideia. Tá bom, gente. Foi um prazer. Boa noite, gente. Um abraço, Valeu. viu, gente? Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Até mais. Até mais.